O IBAMA aprovou o plano de pesquisa marítima da Petrobras na margem equatorial. No entanto, essa aprovação ainda não garante o início do processo de perfuração e extração de petróleo na área. A Petrobras busca a licença para a exploração da margem equatorial desde 2020, mas a empresa não possuía um plano para socorro dos animais em caso de vazamento de óleo. Segundo uma nota publicada, o IBAMA definirá em conjunto com a Petrobras um cronograma para a realização de avaliação pré-operacional, etapa que vai verificar, por meio de vistoria e simulação, a efetividade do plano de emergência individual proposto. Essa área, lembrando, fica a 175 quilômetros da costa do Amapá e é um local de reprodução, fonte de alimento e berçário para várias espécies marinhas. Assunto para a nossa editoria de meio ambiente. Sempre às terças recebemos Silvio Catiabava, sociólogo, diretor do Le Monde Diplomatique Brasil, por aqui. Bom dia, Silvio, tudo bom? Bom dia, tudo bom? E você, como tá? Tudo certo também, Silvio. Silvio, assim, é um assunto polêmico, tem dividido inclusive o governo Lula, são ministérios aí que têm opiniões contrárias. Essa é uma etapa para autorização de perfuração. Então, assim, é um passo que se dá em direção a essa autorização. Como que você vê o caminhar desse processo? Olha, é um caminhar problemático, é um caminhar que já vem sendo tensionado já há algum tempo, né? E eu acho que a gente deveria ampliar um pouquinho mais, vamos dizer assim, o horizonte dessa discussão, porque o que está em pauta, principalmente, é o papel do IBAMA, né? Se ele vai poder ou não fiscalizar, monitorar a, a preservação do meio ambiente e a sustentabilidade dos nossos projetos. Esse ano, hoje, está sendo colocado em votação no Senado, na Comissão do Meio Ambiente, o PL da devastação, né? Que é um projeto de lei que foi aprovado em 2021 na Câmara dos Deputados, a partir do lobby do agronegócio, dos pecuaristas e de uma bancada expressiva que também envolve setores da indústria. A CNI teve envolvida com isso, não é? E é um projeto que hoje vai ser discutido na Comissão do Meio Ambiente, amanhã na Comissão de Agricultura e Reforma Agrária, numa velocidade inusitada, né? E o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, né, ele está se dispondo a colocar em votação no plenário o quanto antes para que isso possa voltar à Câmara dos Deputados. Eu estou fazendo referência a esse projeto também, porque ele está dentro da questão da capacidade de regulação que o Estado tem sobre os interesses econômicos que estão envolvidos na exploração do petróleo e no impacto ambiental dos projetos agropecuários, né? Esse PL da devastação, ele pode abrir a destruição de 18 milhões de hectares de florestas nativas. Ele pode atingir 259 terras indígenas, o que corresponde a 40% de todas elas, e cerca de 1.500 territórios quilombolas. Também atinge unidades de conservação. O que é o PL, né? Ele propõe que não haja mais fiscalização do IBAMA. Ele propõe que os fazendeiros possam fazer uma autodeclaração dizendo que vai cuidar do meio ambiente, e a partir daí ocupar as terras com gado, ocupar as terras com novos plantios, terras essas que foram ilegalmente apropriadas e muitas vezes a partir do incêndio da floresta nativa, né? Quer dizer, é muito impressionante isso, porque, de fato, a ministra do Meio Ambiente, a Marina Silva, ela diz que é um retrocesso de 40 anos no nosso avanço no controle ambiental, né? E veja bem, quer dizer, tem até questões assim que são bastante interessantes, né? Esse PL isenta as instituições financeiras, os bancos, os fundos de financiamento, né, de se responsabilizarem por financiar o desmatamento por parte dos fazendeiros, né? Ele já está prevenindo que vai haver
contravenções, vai ser ilegal, e por isso o sistema financeiro tem uma trava aí que ele colocou no sentido de garantir, né, que ele não seja penalizado pelos crimes cometidos contra o meio ambiente. Esse PL diz assim também: se o fazendeiro declarar que ele vai usar aquela terra para plantar soja, para criar gado, ele pode desmatar. Os governos municipais e estaduais ficam a atribuição de dar as isenções. Agora, imagina a relação desses fazendeiros poderosos em cada município com o prefeito ou mesmo com o governador, né, na busca dessas isenções. Eu lembraria que, recentemente, o IBAMA, adotando uma nova tecnologia em parceria com o INPE, né, ele está usando dos satélites para identificar as áreas de devastação. E embargou 70 mil hectares recentemente, exigindo desses fazendeiros que retirassem em 30 dias o gado dessas áreas e multando. Acontece que, quando há uma infração dessa ordem, o fazendeiro não pode ter mais acesso ao plano safra de financiamento do seu negócio. Então, eles chegaram a mobilizar o governador Helder Barbalho, do Pará, para tentar negociar isso com o governo federal, que esses infratores tivessem o direito, né, de acessar o plano safra também, né? Então, você veja, quer dizer, o que está em pauta não é só a questão da Foz do Amazonas, né, que precisaria ter todos os cuidados necessários, e o IBAMA está fragilizado para poder impor as suas condições, não é? A própria ministra está com uma condição muito delicada, porque ela manifestamente é contra a exploração do petróleo na Foz do Amazonas, né? Mas isso não é só a questão do petróleo. Nós estamos vendo uma nova lei geral do licenciamento ambiental, que é o Vale Tudo. Ataca as comunidades quilombolas, ataca as reservas indígenas, as unidades de conservação, tudo em função da ampliação dos negócios desses grandes capitais que estão explorando as fronteiras do desmatamento na Amazônia, né? Então, eu fico muito preocupado, porque, de um lado, né, existe a pressão de um modelo de desenvolvimento que é baseado no petróleo, né? Desde a produção dos automóveis, dos insumos todos, o próprio negócio do petróleo como uma coisa de curto prazo rentável, mas que tem um problema grave de destruição do meio ambiente, né? E, ao mesmo tempo, uma ação do capital. Nós estamos falando de bancos, nós estamos falando de financeiras, nós estamos falando de grandes empresas do agronegócio, e nós estamos falando também das empresas de infraestrutura, porque, abrindo essas áreas, você tem que fazer estradas, você tem que fazer pontes, você tem que, enfim, criar infraestruturas. Tem negócios que estão se abrindo a partir dessa nova legislação. O projeto de lei da devastação, ele é o PL 2159 de 2021, não é? Ele volta para a Câmara, porque ele foi modificado no Senado, ele piorou muito no Senado, né? Então, ainda há uma possibilidade de fazer uma disputa, de fazer uma denúncia. O Instituto Socioambiental está fazendo isso, ele tem uma declaração, inclusive, no seu site, analisando a repercussão e o impacto, né, desse tipo de ação, e o governo precisa se manifestar, porque, de fato, quer dizer, esse lobby dos ruralistas, que está associado a outras bancadas parlamentares, no, na Câmara dos Deputados já fez um estrago, né? E encaminhou para o Senado, que modificou coisas. Então, há um momento de volta para a Câmara, onde esse projeto poderia ser, de alguma maneira, enfrentado pelos que apostam que a COP30 tem algum significado, né? E que o governo brasileiro está empenhado, né, em preservar a questão ambiental na forma de como nós temos discutido em termos de direitos, em termos de cidadania, em termos de sustentabilidade ambiental, né? Quer dizer, eu vejo com muita preocupação o andamento disso. É uma certa retaliação do próprio presidente do Senado, Davi Alcolumbre, ao IBAMA, que está dificultando a exploração do petróleo na Foz do Amazonas. Ele é do Amapá e ele pretende ser governador do Amapá em algum momento. Isso
para ele é um entrave o IBAMA fazer isso. Então, esse sistema de governo que criou regulações, criou fiscalizações, criou penalizações, está sendo desmontado agora por esse PL da devastação, né, para abrir campo a uma exploração predatória naquela fronteira de 18 milhões de hectares. É o tamanho do Paraná, né? Quer dizer, não é pouca coisa. Nós precisamos prestar muita atenção a isso e fazer uma denúncia mais ampla, Thalita. A questão da foz do Amazonas e a exploração do petróleo é uma parte disso. Não há dúvida que nós temos que olhar para isso com cuidado e ver se existe alguma outra maneira de trabalhar esse tema. Mas a questão da sustentabilidade ambiental do país está sendo posta em xeque pela bancada ruralista e pelos setores empresariais que estão atrás de abrir também estradas, de fazer pontes, de fazer viadutos, de criar infraestrutura, ou mesmo na área de saneamento foi aberta a dispensa de uma avaliação de licenciamento ambiental. Então, aí é o vale tudo, né? Então é preciso ter alguma maneira de fazer frente a isso e impedir que essa devastação de fato ocorra. Seria muito vergonhoso ter a aprovação de um PL como esse, da devastação, em ano de COP30 aqui no Brasil, né, Silvio? Então é muita cara de pau. Vamos torcer para que essas discussões continuem acontecendo e que nos levem para um caminho mais positivo e de, enfim, de mudança desse texto aí.